Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O tema da mensagem que nós vamos dar continuidade nessa noite é a igreja que não falta nada. Ou melhor, a igreja não falta nada. Ou qual a igreja que não falta nada? Querido, quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a igreja é eu e você. Nós percebemos que nós somos a igreja. Hoje, no decorrer da nossa nação e de outras nações, a igreja, enquanto instituição, está faltando algumas coisas. E está faltando a principal coisa: está faltando povo dentro da igreja. Querido, mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que a igreja de Cristo, ela não falta nada. Porque eu e você, porque nós somos a igreja de Cristo. Mas e aí, pastor? Como que é isso, pastor? Se eu sou a igreja de Cristo, essa igreja não falta nada. Pastor, eu não estou entendendo muito bem isto, pastor. Eu posso te fazer uma pergunta? Como está a sua vida? Eu posso te perguntar: está faltando alguma coisa? Ou tem tudo que você precisa? Talvez a sua resposta vai ser: pastor, está faltando alguma coisa. Pastor, mas o Senhor disse que a igreja de Cristo não falta nada. Querido, eu quero pensar com você, o que nós somos? Nós somos a igreja de Cristo ou nós somos uma casa abandonada? Nós somos a igreja, nós somos o templo, a morada de Deus, ou nós somos um barraco? Quem somos nós? Quem somos nós? Somos casa abandonadas ou somos de fato o templo, a morada de Deus? Mas talvez a sua pergunta é: pastor, mas como assim? Como saber, pastor, se eu sou de fato a igreja? Como saber se eu não estou sendo uma casa abandonada, pastor? Alguns sinais de uma casa abandonada. A casa abandonada, quando nós olhamos, nos deparamos com uma casa abandonada, ela traz uma sensação de solidão. Você olha para uma casa, está só. Primeiro sinal de quem está sendo uma casa abandonada é a pessoa que se sente só. Segundo sinal é a pessoa que se sente infeliz. Quando nós olhamos para uma casa abandonada há algum tempo, automaticamente nós vamos olhar com uma fisionomia, num sentido ilustrativo. Nós vamos olhar e vamos ver uma casa triste, porque uma casa a qual não é abandonada é uma casa a qual é pintada. Uma casa a qual não é abandonada é uma casa que chama a atenção, ainda que seja uma casa simples. Estou falando no contexto físico, de construção. Se ela estiver sendo cuidada, ela chama atenção. Nós vamos dizer: nossa, mas que pintura, como pintaram de uma forma legal esta casa. Querido, mas quando aquela casa é abandonada, dá aquela sensação de infelicidade. E quando nós como templos de Deus, nós vivemos em constante tristeza, cuidado, pode ser um sinal que estamos sendo uma casa abandonada. Se nós estamos em pecado, é um sinal que a nossa casa está abandonada. Porque pecado é sinônimo de destruição. Pecado é sinônimo de ruína. É como se fosse uma casa em ruína. E agora eu leio esse texto e Paulo vai dizer: não sabeis, queridos? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, que vocês são casa de Deus, construção de Deus. Se nós nos sentimos frustrados, é um sinal que nós estamos sendo uma casa, ou nos comportando, ou vivendo como se fôssemos uma casa abandonada. Não estou falando de frustrações, porque nós temos ao longo da vida algumas. Eu estou falando de permanecer. Se nós vivemos em um constante desânimo, é um sinal que estamos como uma casa abandonada. E quando eu leio o texto, eu percebo que sou a igreja de Cristo.
E quando eu leio toda a Bíblia, eu percebo que, sendo a igreja de Cristo, nada me falta. Pastor, mas o Senhor está insistindo em dizer que nada vai me faltar, eu sendo a igreja de Cristo. Sim, eu estou te afirmando. Muitas vezes falta porque nós não somos a igreja de Cristo. Temos que ter alguns cuidados para não nos tornarmos casa abandonada. Ainda que levantemos as nossas mãos e falemos com a nossa boca que a nossa vida é de Cristo, nós precisamos de tomar alguns cuidados, porque se nós não tomarmos alguns cuidados, não adianta falarmos se nós não estamos vivendo. Não adianta falarmos que somos se nós não estamos praticando. E quando nós não vivemos e quando nós não praticamos, automaticamente nós nos tornamos uma casa abandonada. Pastor, mas quais os cuidados que eu preciso de ter para mim não tornar uma casa abandonada? Porque a palavra a qual eu confio, a qual eu leio, a qual eu já ouvi várias pessoas falando, diz que sou um santuário, sou morada de Deus. Quais os cuidados que eu preciso de tomar? O primeiro cuidado que nós precisamos de tomar é reabastecer a nossa casa. Temos que ter muito cuidado, porque quando nós não reabastecemos a casa está abandonada. Se você mora em uma casa e na sua casa você não abastece a sua casa, você não reabastece, quando vai acabando você não vai colocando automaticamente, a casa vai ficar sem vida, porque nós não vamos ficar de pé. Nós podemos ficar alguns dias sem alimento, mas nós não ficamos muitos dias, porque senão vamos a óbito. Para não sermos casa abandonada, nós precisamos reabastecer. Mas como assim, pastor? Como eu vou reabastecer a minha vida? Como que eu faço, pastor? Querido, como nós precisamos de alimento físico, nós precisamos de Deus. O próprio Jesus disse que Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele mesmo diz que aquele que bebe da água que Ele der, nunca mais terá sede. Querido, querida, será que você consegue entender o que a palavra diz? Querido, sem o alimento físico, nós vamos a óbito. Querido, mas nós já estamos em óbito se nós não vivemos do alimento espiritual. Nós já estamos mortos, a casa está abandonada se nós não nos alimentamos de Deus, se nós não nos alimentamos de Cristo. Querido, querida, você tem se alimentado de Cristo? Nesse tempo de adversidade, dificuldade, querido, o único alimento que não vai faltar é Cristo. Toda vez que recorrermos a Ele, nós seremos saciados. Sem Cristo, nos tornamos casa abandonada. Sem participarmos do alimento, sem bebermos da água, sem alimentarmos da palavra. Querido, querida, nos tornamos casa abandonada. Na verdade, o Senhor diz que somos templo. Somos uma bela construção. Lembremos no Velho Testamento, a qual Deus deu toda a instrução para Salomão construir um templo gigante, um templo lindo, adornado, maravilhoso, enfeitado. Querido, querida, aí Paulo vai dizer: não sabeis que você é templo, que você é santuário? E o santuário, ele precisa de ser reabastecido, ele precisa de ser reabastecido. Na antiga aliança, levava-se o cordeiro, sacrificava-se o cordeiro. Querido, você é templo, você é morada, você precisa todos os dias reabastecer de Cristo. Reabastecer de Cristo. Querido, se nós dermos bobeira, querido, nós vamos esfriar. Se nós dermos bobeira, nós saímos da presença de Deus. Se nós dermos bobeira, nós nos tornemos, ou nós vamos nos tornar casa abandonada. Ou casas. Temos que ficar atento nesse tempo de dificuldade para todos. Precisamos nos voltar para este alimento vivo, para este alimento eficaz. Precisamos entender a palavra, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos reabastecer para não morrer.
A morte que nos preocupa não é a morte física, porque a morte física é certo para todos. Querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vamos. O que é preocupante é a morte espiritual. O que é preocupante é nos tornarmos casa abandonada. Enquanto Paulo vai afirmar que somos templo, somos um lugar bonito, adornado. A igreja de Cristo não falta nada. Não falta alimento para a igreja de Cristo. Não falta alimento, porque o próprio Cristo é o nosso alimento. Satanás foi até Jesus, pediu Jesus para transformar pedras em pães, tentando o nosso Cristo. E o nosso Cristo vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Querido, nós somos sustentados pela palavra de Deus. Pode até acontecer o que aconteceu com Jó. Podemos até perder tudo, mas não podemos perder a palavra rima. Não podemos perder a palavra que gera vida. Porque no tempo oportuno, na hora certa, Deus restitui, Deus muda a situação. Mas ainda que não mude, nós temos a esperança de um dia estarmos com Cristo. Ou além disso, nós temos a certeza que um dia nós estaremos com Cristo, para não nos tornarmos uma casa abandonada. Para continuarmos sendo templo, nós precisamos de reabastecer de Cristo todos os dias. Ao acordar, nós precisamos de nos achegar primeiramente a Cristo. E quantas vezes nós nos achegamos ao celular, ao WhatsApp, nos achegamos ao Face, nos achegamos às redes sociais, mas não nos achegamos a Cristo. Se nós não reabastecermos, nós ficamos fracos. Nós vamos ficar vulneráveis a tudo. Então, querida, querido, o segredo é reabastecermos da palavra. Segunda coisa, para nós não nos tornarmos uma casa abandonada, limpeza. Uma casa que não é limpa, automaticamente ela se torna uma casa abandonada. É necessária a limpeza. Percebemos que uma casa toda fechada, se você viaja, fica 15 dias fora, quando você volta, está tudo cheio de poeira. Está abandonada, ficou sem ninguém. Precisamos de limpar a nossa vida a cada dia. Pastor, mas como assim, pastor? Se eu sou templo, eu não posso me tornar uma casa abandonada, eu preciso de me limpar todos os dias. Como que eu vou me limpar? A casa, eu pego uma vassoura, eu pego um balde com água, algum produto, um pano e limpo. Mas como que eu vou fazer essa limpeza diária? Como, pastor, para mim permanecer como templo, não como casa abandonada? Orações. Precisamos viver uma vida de constante oração. Paulo vai dizer que nós temos que orar sem cessar. Precisamos nos limpar todos os dias, como limpamos a nossa casa. Pastor, mas como seria esta oração de limpeza, pastor? Uma oração de arrependimento. Como seria, pastor, essa oração de limpeza? Reconhecer as falhas, reconhecer os erros. Como seria, pastor, essa oração de limpeza? É uma oração se humilhando nos pés do Senhor. Não chegar diante de Deus com arrogância, não chegar diante de Deus achando que é muita coisa. Querido, este é o momento oportuno para nós pensarmos e entendermos que de fato não somos nada. Precisamos nos achegar a Deus com essa humildade. Entender que a vida é como se fosse um sopro. Precisamos
de nos manter como templo. Não podemos ser casa abandonada. A limpeza é através das orações. Orações de arrependimento, todos os dias. Reconhecer as falhas na hora da sua oração. Falar, Senhor, eu errei nisso, também nisso, também nisso. Querido, pecado tem nome. Será que nós reconhecemos diante de Deus as nossas falhas? Será que nós nos humilhamos diante? Será que nós temos nos humilhado diante do nosso Deus? Para não sermos uma casa abandonada, para não nos faltar nada. Para nós encerrarmos, precisamos de manutenção. Casa sem manutenção se torna uma casa abandonada. Mas como, pastor? Como fazer manutenção na minha vida? O Senhor já ensinou e mostrou que é preciso limpar, é preciso de limpeza, mas como fazer manutenção? Mateus 7, 24, todo aquele que conhece as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente. Todo aquele que conhece as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente. Uma casa construída sobre a rocha. O texto vai dizer que essa casa não cai. Mas o texto de Mateus 7 vai afirmar que esta rocha é a palavra. A casa construída sobre a rocha, sobre a palavra. Todo aquele que conhece a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente. Eu conheço a palavra, por isso eu entendo que eu preciso de aprender mais dela, eu preciso mais dela, eu preciso dessa manutenção, por isso eu não posso abandonar este livro, por isso eu preciso meditar nele, porque a palavra diz: todo aquele que conhece a palavra e coloca em prática é prudente. É um tempo que nós precisamos de ser prudentes, prudentes para nós não desviarmos, prudente para nós não nos tornarmos uma casa abandonada. Porque se nós pararmos de fazer manutenção na casa, a casa cai. Quando paramos de fazer manutenção na casa, é porque não estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, estamos construindo a casa sobre a areia. Creio que a maioria dos irmãos já percebeu e percebe que nós compramos uma casa, construímos, mas a nossa construção nunca termina. Sempre nós estamos fazendo alguma coisa a mais. Querida, é porque a casa não é abandonada. Porque quando a casa é abandonada, nós não nos preocupamos. A casa fica largada. A pintura, a sujeira, o acúmulo de sujeira. O tempo vai passando. Eu me lembro, na minha cidade, uma casa antiga, e o tempo foi passando, a casa estava abandonada, ninguém morava naquela casa. E a casa caiu. Queridos, se nós não fizermos manutenção, se nós não vivermos em meditação sobre a palavra, nossa casa cai. A nossa vida cai. Querido, mas a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta noite é que somos a igreja de Cristo, somos o templo de Cristo e nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nós não vamos nos tornar uma casa abandonada. Nós não vamos parar de reabastecer. Nós não vamos parar de irmos até o pão da vida. Nós não vamos parar de beber da água da vida. Nós não vamos parar de fazer limpeza. Todo dia tem que fazer limpeza na casa física. Todo dia vamos fazer limpeza na nossa casa. Todos os dias vamos orar. E todos os dias vamos fazer manutenção na nossa casa. Todos os dias vamos olhar o manual a qual instrui a fazer manutenção, que é a palavra de Deus. Você que tem um carro, precisa fazer revisão de tempo em tempo. Há um manual que tem que ser seguido. De 10 em 10 mil quilômetros é necessário fazer uma revisão.
E a palavra, nós temos que ler, reler, para nós conhecermos a palavra, o profundo da palavra, não apenas a escritura, num sentido raso, mas precisamos conhecer a escritura no contexto da revelação. Alguém tem um manual de um carro, mas se ele não ficar atento, ele comete alguns erros e vai ter um gasto muito alto. Querido, e se nós não ficarmos atentos à palavra, se nós não meditarmos na palavra, se nós não ficarmos em constante manutenção da nossa vida através da palavra, surgem situações que não era para surgir, mas surge por causa da nossa imprudência. A igreja que não falta nada é você. Coloquemos de pé. Aleluia, glória a Deus. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor com um hino. Aleluia, glória a Deus. A igreja é limpa, a igreja é forte, a igreja brilha, porque Jesus é o habitante desta igreja. Jesus é o habitante da sua vida. Se você está se sentindo cansado, está se sentindo uma casa abandonada, não se preocupe. Jesus é mestre de obra. Ele transforma a casa abandonada em templo. A minha cidade, na subida do morro, a qual vai para um novo bairro, tinha uma outra casa muito antiga. E a casa também estava cai que não cai. Alguém comprou aquela casa. E hoje lá está um prédio bonito. Querido, querida, talvez você está se sentindo uma casa abandonada. Talvez você está se sentindo sozinho. Está se sentindo infeliz. Talvez você está no pecado. Está se sentindo frustrado, feio, desanimado. Querido, querida, decida viver uma vida de reabastecimento. Não falta alimento em Cristo. Nada falta em Cristo. Reabasteça sempre em Cristo. Decida da noite fazer uma limpeza. Uma oração de arrependimento. Com oração de reconhecimento, com oração de limpeza. Decida a partir dessa noite viver uma vida de manutenção, uma vida de leitura da palavra. E o mestre de obra começa a transformar a sua casa abandonada num templo. Porque você estava sendo uma casa abandonada, estava distante do Senhor. Aleluia. Nosso ministério de louvor, adorar o Senhor com hino, nós vamos estar orando com você. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Me leva pra perto de ti. Aleluia. Me leva onde eu possa ouvir a sua voz. Aleluia. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz.
posso ouvir tua voz. Aleluia. Oremos. Jesus, tu és Aos teus santo. pés. Jesus, tu és santo, bendito, maravilhoso, soberano. Tua palavra foi lida, foi ministrada, e eu sei que ela encontrou, Pai, encontrou o nosso coração. Pai, oh Senhor, Senhor, nos faça templo, Pai, porque a tua palavra, Pai, a tua palavra afirma que somos templo, Pai. Pai, mas nós entendemos que quando nós abandonamos a tua palavra, quando nós deixamos de reabastecer, quando nós deixamos de fazer limpeza da nossa vida, quando nós deixamos de fazer manutenção, nos tornamos uma casa abandonada, um templo abandonado, Pai. Senhor, e passamos por muitas dificuldades, Pai. Senhor, mas quando nós estamos contigo, ó Pai, podemos enfrentar qualquer situação que nós permanecemos de pé, Pai. Quando nós estamos sobre a tua palavra, Pai, Senhor, nós somos a tua igreja. Pai, sendo a tua igreja, Pai, nada nos falta. Pai, sendo o teu templo, Pai, nada nos falta, Pai. Oh, Senhor, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos teus filhos, Pai. Pai, e nós clamamos agora em prol das famílias, Pai. Pai, em prol das famílias, Senhor. Senhor, que tem passado lutas, tem passado dificuldades, Pai. Senhor, mulheres, Pai, pensando em abandonar tudo. Há homens, Pai, Senhor, cabisbaixos. Pai, as casas, Pai, estão como casas abandonadas. Tem pessoas dentro, mas é como se não tivesse, Pai. Senhor, porque esses teus filhos abandonaram a tua presença. Senhor, mesmo alguns te servindo, mesmo alguns, ó Pai, declarando, ó Pai, a fé em Ti, ó Pai. Senhor, desviaram os caminhos. Ainda que estavam dentro do templo, ainda que estavam cumprindo com suas obrigações, Pai. Senhor, estavam perdidos, Pai, dentro do templo, Pai. Ah, Senhor, e nós unimos a nossa fé neste momento, Pai. Pai, renova essas famílias, renova esses lares, Pai. Senhor, a qual estão enfrentando conflitos, frustrações, Pai. Senhor, toda a nação, Pai, todos nós estávamos, Pai, no começo deste ano com muita expectativa, Pai. Senhor, e a situação atual, Pai, muitas pessoas, Pai, perderam a expectativa do futuro, Pai. Muitas pessoas neste momento, Pai, oh Senhor, estão deixando de lado, Pai. Estão deixando de lado o essencial. Estão deixando de lado os preceitos da tua palavra, Pai. Senhor, desperta este povo para permanecer perseverante em meio a toda essa situação, Pai. Pai, eu tomo posse da tua palavra e que os teus filhos venham tomar posse da palavra. Pai, que os teus filhos venham ter discernimento desta palavra, Pai. Entender que é tempo, que é morada de Deus e que nada vai faltar e que o Senhor, Pai, o Senhor é o nosso tudo, Pai. Oh Deus, eu oro a Ti com os Teus filhos, Pai, e declaro a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém.